Do prato dos brasileiros, direto para a rotina de cuidados com a pele. Como uma fazenda de arroz com mais de 60 anos de tradição no Rio Grande do Sul, deu vida a uma nova marca. Uma marca inovadora de cosméticos naturais. No programa de hoje, vamos te mostrar a incrível história da Rice Botânica e como representa versatilidade e criatividade para o agro. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Daniela Rocha, fundadora da Rice Botânica. É um prazer recebê-la, Daniela, aqui em A Força do Agro. Prazer é todo meu, Joyce. Fico muito feliz com o convite para a gente poder conversar um pouco do agro, né, sobre esses produtos aí do arroz. Então, fico muito agradecida pelo convite. E a Daniela é um exemplo aí de que o produtor rural tem que se reinventar para agregar valor ao produto, porque ser produtor no Brasil não é uma tarefa fácil. Diretamente da Fazenda São Manuel, em Mostardas, no Rio Grande do Sul, nasce uma história que une tradição, inovação e autocuidado. A Rice Botânica transformou mais de 60 anos de dedicação ao cultivo de arroz em uma linha de cosméticos naturais. Como surgiu a ideia de transformar o arroz em uma linha de cosméticos? A gente sabe que o arroz tem umas propriedades aí, né? Quem nunca usou a água do arroz lavado para clarear o rosto, para hidratar. E como que você teve a ideia, 60 anos de tradição e, de repente... Olha, foi algo muito inusitado, né, Joyce? Eu digo, acho que as mulheres, a gente tem um sexto sentido. Um dia, eu caminhando com meu marido na lavoura, e todo mundo sabe que o agro, né, principalmente o arroz, a gente vive uma crise como nunca vista antes nos últimos anos. Então, assim, a gente em 2025 vendemos arroz a R$120, e esse ano estamos vendendo, comercializando a R$60. Então, hoje não paga o custo de produção. E vendo toda essa dedicação, assim, só quem vive o agro sabe o que a gente passa, assim. De acordar às 5 horas da manhã, isso é rotina na época de safra, ou não safra, dele ir todo dia na lavoura, às vezes 2, 3 vezes por dia, de manhã, meio-dia, no final da tarde, e às vezes eu brinco com ele, digo, meu Deus, tu tá benzendo o arroz, né, para que realmente produza bastante. E um dia nós na lavoura, e eu nem comentei nada para ele, né? Porque eu sou muito empreendedora, eu acabo fazendo as coisas no meu instinto e graças a Deus deu certo. E eu, na lavoura com ele olhando ali como é que estava a produção, eu disse, podia fazer uma coisa desse arroz, porque eu digo, né, eu queria viver mais o agro, estar mais presente ali. E eu tinha comprado uma manteiga corporal com manteigas, né? E eu digo, será que eu não consigo fazer do arroz? E daí comecei a estudar como é que fazia para tirar o extrato do arroz, daí tinha que marinar, daí eu peguei um vidro, fiz a maceração ali do arroz, né? E daí um dia fui para casa e digo, vou tentar fazer uma receita, porque eu gosto de cozinhar, né? Quem gosta de cozinhar gosta de inventar moda. Inventar. Daí peguei, eu tinha as manteigas, algumas manteigas já em casa que eu queria fazer o teste, sem o arroz, né? Daí fui lá, derreti aquelas manteigas, botei óleo de rosa mosqueta e comecei a colocar o extrato do arroz, que já estava pronto. Fazia 21 dias todo dia. Tinha que ir lá mexer, eu digo, é igual um filho. E daí o meu filho mais velho ainda passou por mim e disse assim, mãe, o que tu tá inventando? Daí eu disse assim, Luiz Felipe, espera. Quando a gente faz uma coisa do arroz, eu digo, vê se daqui um pouco dá um produto. Daí daí eu acho que uns 3, 4 potinhos, né? Da manteiga, e daí eu digo, eu vou levar para o escritório. Eu sou advogada, digo, vou levar para minhas funcionárias testarem, porque parece um chantilly, sabe? Aquilo muito gostoso. E nada de coisa química, só coisas realmente naturais e que hidratam. Quando eu cheguei no escritório, todo mundo passou, ai, que delícia, todo mundo se apaixonou. Daí me acendeu uma luz, eu digo, isso é um produto. Então eu digo, quer saber, eu vou vender isso na internet, mas não vou contar para ninguém. Vou vender na internet e coloquei no Instagram, comecei a vender, daí mandei para minha sogra uma foto, ela disse, o que é isso? Daí ela disse, é o chantilly, porque se tu olhar na batedeira como fica igual um chantilly. Daí eu digo, não é um chantilly, daí dei de presente para minha sogra também, e daí fui vendendo na internet e a proporção tomou, assim, um volume, assim, muito grande, eu fico muito feliz, porque realmente tu acaba vendo o resultado, né, das pessoas. A Daniela hidrata muito, é muito boa, é muito... Realmente, eu senti na minha pele uma diferença. E a coisa foi acontecendo. Eu acho que tudo que a gente bota muito amor, muita dedicação, que a gente faz com muito carinho, não tem como dar errado, né? Eu acho que, de fato, o Márcio benzeu o arroz e, nesse momento, Deus te abençoou com a ideia. Com a ideia. Vou investir, vou fazer algo aqui com esse arroz. E você
Isso é recente, em janeiro, recente, né? em janeiro. Você está trabalhando sozinha, já está começando a montar uma estrutura. Você levou 20 dias praticamente para fazer a primeira manteiga. Todo o extrato, sempre quando a gente precisa fazer o extrato do arroz, ele leva 21 dias. Hoje, na proporção das coisas que aconteceram na internet, né, da procura de muitas pessoas quererem esse produto, eu mandei para a indústria, né? Só que fora a indústria, eu quero continuar trabalhando com o nosso arroz benzido, né? Porque é o nosso arroz, é o que a gente produz, né? A família do Márcio, meu sogro, planta arroz aí há 60 anos. O Márcio, desde os 15, claro, se criou na lavoura de arroz, né? Mas o arroz, eu quero usar o nosso arroz. Então, a gente vai começar a construir agora. Eu quero fazer uma peça, na verdade, né? Um local onde eu consiga realmente fazer o extrato do arroz ali e poder, através do nosso extrato, né? Daí mandar para a indústria. E para esses primeiros cremes que você testou, aí você mesma tirou esse extrato do arroz? Você fez em casa mesmo, sozinha? Em casa. Eu ainda faço. Ainda tem alguns extratos lá em casa. E é um processo difícil? Não é muito difícil, tu tem que triturar o arroz, tu tem que botar daí os ingredientes ali e daí, claro que todo dia tu tem que ir lá e mexer. Por quê? Porque o arroz, para tirar as propriedades dele, né, para que realmente saia aquelas propriedades, tu tem que todo dia dar uma mexida, igual um filho. Daí tu cuida daquele filho 21 dias, daí depois fica pronto o extrato, né? Daí é a partir desse extrato que tu vai fazer o cosmético. E além do arroz, o arroz é o carro-chefe aí, mas quais os outros ingredientes para esse creme? Eu uso manteiga de karité, óleo de rosa mosqueta. Daí, o que acontece? A gente começou a ter que estudar um pouco mais, né? Porque eu digo, como é que eu vou vender um produto se realmente... Claro que a gente sabe que são produtos naturais, que não vão fazer nenhum malefício para a pele, mas daí eu fiz 2 cursos de cosméticos, né? Para mim entender o que eu teria que colocar na fórmula para que realmente ela tivesse uma durabilidade maior, que realmente não estragasse. Então, daí ali, hoje a gente já bota vitamina E, que a vitamina E é um antioxidante, para que a manteiga não fique, né, que não dê cheiro, que ela conserve de forma natural e limpa-guarde. E daí a essência, eu digo, que essência eu vou colocar? Eu digo, eu quero alguma coisa que remeta ao campo, né? Daí comecei a ver, eu digo, vou botar capim-limão. Então, hoje, a nossa essência é capim-limão, né? A vitamina E, a manteiga de karité, o óleo de rosa mosqueta e o extrato do arroz. E você fez certinho, você testou, você fez tudo quietinha, não alarmou, não falou nada. Quando surgiu, quando deu certo, você apresentou o produto para a família. Como foi a reação deles? E daí, assim, muito engraçado, porque assim, eu sou advogada, estou fazendo 20 anos de advocacia, né? Então, eu digo, meu Deus, as pessoas... Eu digo, aquele medo do julgamento, as pessoas dizem, o que a Daniela está inventando moda de novo? Inventar a manteiga de arroz, já tem, né, um negócio sólido, tem a lavoura, tem todas essas questões. Eu disse, olha, vou na internet, vou vender. E daí a coisa começou a vender e todo mundo querer saber mais. E muitas pessoas vêm me procurar. Daniela, minha mãe mandava lavar o rosto com água do arroz, os cabelos, para tirar as manchas. Então, assim, foi algo muito genuíno e as pessoas começaram a procurar. E daí, quando eu fui convidada para dar uma entrevista na Globo, daí eu digo, meu Deus, agora eu vou ter que contar, né? Daí eu fui contar para a família, daí mandei lá no link da família, né, o convite, daí todo mundo, assim, e uma coisa, assim, que o gaúcho tem, a gente é muito unido, muito, assim, de dar valor por o que as pessoas fazem. Então, assim, daí eu movimentei a cidade inteira, Santo Antônio, mostardas, a gente planta em mostardas, e daí precisava de uma lavoura para colher, o Márcio tinha acabado de colher, daí um vizinho foi lá e emprestou a lavoura. Então, assim, foi um movimento que a gente movimentou uma cidade pequena, então, assim, todo mundo apoiando, porque realmente é um produto nosso, né? É do agro, então, assim, fazer e valorizar esse produto, ter um subproduto do arroz é muito importante, né? Porque hoje está muito desvalorizado, então, assim, o produtor está muito desacreditado, né? Você está usando só a produção de vocês por enquanto? Sim. Hoje a gente usa os arroz locais, porque na verdade eu preciso do arroz descascado, né? Eu preciso do arroz já beneficiado pela indústria. Então é arroz da nossa região ali, né? Que a gente utiliza para fazer o extrato. Que Brasil é esse que está surgindo diante dos nossos olhos?
país vai para frente quando quem trabalha tem a liberdade de produzir e investir no seu próprio futuro. Sem a ajuda do governo e sem atalhos. É isso que ensino a minha filha. É assim que o Brasil avança. É isso que move a Oeste. Quando paramos de simplesmente repetir o que dizem E começamos a entender a realidade. A informação deixa de confundir e passa a esclarecer. Falar a verdade não é uma escolha, é um dever. Essa é uma bandeira da Oeste. É esse o Brasil que eu quero. Com uma imprensa livre. E com um governo que interfere minimamente na vida dos cidadãos. E cobre menos impostos. Um país liderado por gente que defende a Constituição. E respeita os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Cada um com a sua função, independentes entre si. Esse Brasil é majoritário entre os que vivem aqui. Esse é o Brasil em que a Oeste acredita. Esse é o país que a Oeste está ajudando a construir. Esse é o meu Brasil. 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 Assine. Faça parte desse Brasil. Faça parte da Oeste. E você vai poder ajudar outros produtores, né? Porque quando você produz, quando você processa, quando você deixa de mandar, você mandou para a indústria porque você está precisando de uma quantidade maior, você não consegue fazer de acordo com a demanda que surgiu aí, né? Mas só que você vai beneficiar os produtores também aí locais. Você colocou aqui que a saca estava 120, no ano passado caiu para 60, a metade. 60. Imaginem o produtor rural lá esperando. Essa é a situação do produtor rural, quem produz arroz, quem produz soja, quem produz qualquer tipo de cultura no Brasil. O produtor trabalha, ele faz, ele sustenta de fato o Brasil, coloca comida na mesa, mas quem ganha é o atravessador. Quem é o atravessador? É a indústria, são os bancos, são as trades, o governo. E a população critica o agro, critica o produtor rural. Só não sabe a dificuldade que é se manter no campo. Isso não é de hoje, sempre foi assim. Só que agora está se agravando ainda mais. Pior. Porque com essa coisa de todo mundo falar do agro e falar que o agro é lindo, é maravilhoso e de fato é, os aproveitadores acabaram se dando bem e o produtor cada vez mais ferrado, está atolado em dívidas e essas renegociações que surgem aí pro produtor, que parece uma coisa boa, só é boa pro banco, pro governo, porque pro produtor não, né? Quem vive o agro, na verdade o meu sogro, assim, são vários ciclos, assim, de alta, de baixa. Agora a gente pegou um ciclo de baixa e está se estendendo muito. Então, assim, hoje, para te produzir, às vezes o meu marido fala assim, olha, a gente produz porque a gente é muito apaixonado pela terra. E é uma paixão, assim, que a gente vê dos agricultores, assim, de acordar de manhã muito cedo, de se dedicar. O custo que tu tem de maquinário, de diesel, hoje, dependendo de uma máquina que tu vai botar para te colher, tu gasta, sei lá, 6 mil reais para uma máquina para te colher durante o dia, durante a safra. Então, tu imagina se tu colocar isso tudo, não paga todo o investimento, né? Claro, por que o produtor se mantém? Porque às vezes as pessoas falam, mas por que não faz outra coisa? Porque tu já tem toda uma estrutura. Tu tem maquinário, tu tem investimento, tu tem funcionário que depende. E toda aquela região, por exemplo, mostardas, é arroz e soja. Então, assim, a cidade inteira se movimenta disso. Então, é uma economia que, se daqui um pouco um monte de gente quebra, o que é aquela cidade? Como é que vai se movimentar? Então, assim, tu já está com toda a estrutura, tu tem investimento, tu tem custeio, tu tem um monte de coisa, então não tem como tu parar. Então, não tem como mudar. E se mudar, quem vai plantar para nós comermos, para a cidade comer? A cidade só existe por causa do campo, né? E Rio Grande do Sul, já que a gente está falando daqui, você falou da União dos Produtores, não dá para a gente deixar de falar o número de suicídios, né? O maior número, porque aí tem a questão da tragédia lá de 2024, Sim. Ou é excesso de chuva, ou é falta de chuva, e aí vem uma produção que não dá de acordo com aquilo esperado, Isso. Ou produz muito, aí o preço cai, e o custo do produtor é sempre elevado. O que acontece é para entender por que o produtor chega a ponto de tirar a vida, porque ele não consegue enxergar uma solução, não enxerga uma luz no fim do túnel, né? Não, e eu percebo assim muito...
as pessoas que a gente convive do agro tem aquela coisa, o gaúcho, a gente fala assim, o fio do bigode. Então, assim, o gaúcho, ele tem muita essa responsabilidade. Tipo assim, se eu me comprometi, se eu dei a minha palavra. Então, assim, muitas pessoas que dependem de uma fazenda, de uma produção, daquele produtor que produz, né? Quantas famílias, quantos funcionários. Como é que eu vou ficar devendo? Como é que eu não vou conseguir, não vou honrar com os meus compromissos? Então, daqui um pouco a saída que ele tem, realmente, né? É um suicídio que realmente não é a saída, porque na verdade vai só piorar a situação ainda da família. E essa palavra, essa honestidade do gaúcho, que o gaúcho desbravou Mato Grosso do Sul, Pará, Maranhão, Mato Piba, toda aquela região aí onde tem o gaúcho, tem agro, e onde tem agro tem a cidade desenvolvida, mas a situação lá do Rio Grande do Sul é a mesma em Santa Catarina, é a mesma no Paraná, é a mesma no Mato Grosso, é a mesma com o produtor de todas as culturas. De novo, quem ganha é sempre o atravessador e quem paga o preço. O produtor ganha menos e o consumidor paga sempre mais. Voltando a falar do arroz, quais as propriedades presentes nele que beneficiam a pele? Sim. E daí eu comecei a estudar um pouco mais aí do arroz, porque, claro, a gente fez a manteiga, eu digo agora, né, todo mundo... Claro, a gente já sabia das propriedades do arroz com relação ao cosmético, porque a Coreia usa arroz em todos os cosméticos. A maioria dos cosméticos coreanos tem um arroz. Daí eu fui estudar qual a origem, por que a Coreia começou a usar o arroz nos cosméticos. Lá na Coreia, as mulheres que vão para a lavoura, as mulheres que cuidavam das lavouras, que limpavam as lavouras, e as produtoras, as agricultoras lá limpando, começaram a perceber que a mão começou a clarear. E em função desse clareamento, de tanto mexer no arroz, se começou daí a cultura lá milenar, né, de usar a água do arroz. Hoje a gente vê na internet também o pessoal fazendo máscaras de arroz, faz tipo uma papa de arroz, bota no rosto, depois lava, usa a água do arroz para como se fosse não sérum, mas como se fosse uma água micelar. Então, o que o arroz faz? Né? É o clareamento, a nutrição da pele, né? Então ela tem efeitos para luminosidade, para clareamento, então realmente e daí as pessoas começam assim, Daniela, o pediatra, minha sogra disse que meu pediatra mandava eu lavar os meninos com água de arroz para ter alguma alergia, porque ela é calmante também, então assim, o arroz tem várias propriedades para a pele maravilhosas. E aí, por que você escolheu karité, rosa mosqueta? Em função da nutrição, eu gostaria de algo que clareasse, que nutrisse, mas algo também que hidratasse a pele. Porque o que a gente percebe? Principalmente depois do 40 mais, a gente começa a ficar um pouco mais exigente com os produtos. Então, assim, tu compra um creme hidratante, tu passa, no outro dia tu já não tem mais hidratação, né? Ou tu passa ali na hora, fica cheiroso, tu sente, mas logo mais tu já vê a pele ressecada. Eu digo, não, eu quero um produto que eu passe que realmente dê o efeito, né? Então, a gente sabe que a manteiga de karité nutre um monte. A rosa mosqueta, além de nutrir, tem as propriedades também de clareamento, né? Então, assim, eu tenho um pouco de melasma, então eu digo, já vou botar rosa mosqueta, porque eu sei que também tem propriedades clareantes. Então, foi uma mistura, assim, foi uma receita. E quais foram os benefícios aí já apresentados com o uso dos produtos? O que eu percebo, assim, que todo mundo, às vezes, as pessoas me falam e eu nem digo, não tinha testado para isso. Daniela, hidrata muito. Eu passo de noite, de manhã, minha pele ainda está hidratada. Percebo que a pele realmente... a minha mãe foi assim, que começou a usar nos pés, porque ia na podologia, meu pé está sendo ressecado, está rachado, calcanhar... Não tem mais. Pessoas me procuraram também que tem problema de pele, psoríase, alergia, porque daí às vezes não conseguem usar tudo que é produto. Então, a manteiga, essa com extrato de arroz, consegue usar, porque como ela é natural, né? Então, a pessoa consegue usar, não agride a pele. Pessoas que têm intolerância ao glúten, porque tem muitos produtos que têm origem, tem alguma propriedade que não pode usar, essa do arroz pode. Então, tem pessoas, Daniela, agora, como eu tenho intolerância ao glúten, eu posso usar manteiga. Então, tem vários relatos, assim, muitas clínicas me procurando para usar após procedimento, para acalmar a pele, após uma depilação, após peeling. Então, tem várias utilidades aí. Você tem um produto hoje, a manteiga. Hoje só a manteiga. E você pretende expandir para outro? Já está com ideia aí? É, mulher empreendedora, assim, a gente está sempre com a cabeça mima. Semana passada, acho que faz mais ou menos uma semana, eu fui na minha gineco
e dei para ela uma manteiga. Ela disse, meu Deus, tu vai ter que desenvolver algo íntimo com a manteiga do arroz. Por quê? Porque a mulher também, depois dos 40, precisa hidratar mais, é uma pele que realmente precisa mais nutrição, até para evitar candidíase. Então, ela me deu vários estudos. Então, a gente também está estudando uma linha íntima com extrato de arroz. E eu já mandei para o laboratório o nosso extrato, né? Para a gente fazer um sérum para o rosto. Então, tá para sair aí, daí uma linha íntima e para o rosto também. Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para a sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração. Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, por reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente, o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então, aproveite! Através do QR Code, você pode acessar também o nosso site, redsilver.com.br/oeste, ou ainda pelo nosso WhatsApp, 11 97661 8704. Você já foi muitas vezes, né, com teu marido para a lavoura também, colocou, sim, né, diariamente. a mão na terra. É uma advogada, mulher de produtor, que é um exemplo de empreendedorismo feminino no agro, e a gente precisa, né, essas ideias, principalmente... a gente não é falar mal do homem, mas é a questão de cosmético, questão de cuidado. Ainda a mulher está à frente nesse sentido, né? Eu vejo que a mulher, a gente parece que tem um olhar diferente, porque a mulher... tudo é mais fácil. Se tiver que arriscar, se tiver que fazer com medo mesmo, a gente faz. A gente vai lá, a gente arrisca, a gente inova, a gente testa. A gente não tem tanto medo. Eu vejo que o homem parece assim que... é mais difícil, eu tenho que pensar um pouco mais. E a mulher, a gente tem esse... Eu acho que é um sexto sentido mesmo. A gente vai lá e faz. E daí depois vai se aprimorando, depois vai melhorando, porque é assim, né? E a gente consegue perceber quando a coisa vai dar certo, assim. Eu tinha já meio que desenhado, claro que eu achei que não ia ser tão rápido essa questão da manteiga, mas quando eu comecei a fazer e eu vi que deu certo a receita, eu digo, aqui tem ouro. Porque quando a gente produz um arroz e que a gente está numa fase que a gente precisa ter subprodutos do arroz, porque hoje o arroz não vale nada, as pessoas também estão consumindo menos arroz, né? Hoje, a cultura que a gente tem, vamos comer menos, né? Ninguém mais quer engordar. Então, não só nós como produtores, mas os outros produtores que produzem arroz, que produzem soja, a gente vai ter que começar a pensar em subprodutos do que a gente faz, porque senão daqui a um pouco a nossa produção vai ficar inviável. Porque a gente não tem mais mercado para isso, né? O consumo de arroz diminuiu, então você vai ter que ter cosmético, vai ter que ter daqui um pouco uma farinha de arroz, daqui um pouco vai ter que ter bebidas, que eu já vi que os Estados Unidos eles estão desenvolvendo, bebidas com a base do arroz, então a gente vai ter que se reinventar. E a mulher, a gente tem esse feeling.
Hoje o Agro, Trabalho e Fé vai falar de uma questão muito importante, a questão fundiária no Brasil. Veja esse vídeo. Existe direito de propriedade no Brasil? Não, não existe. Vou explicar contando a história da Fazenda Brasil. Há mais de 11 anos, a Fazenda Brasil foi invadida em Gravatá, no interior de Pernambuco. O proprietário recorreu e obteve a reintegração de posse. Como sempre acontece no Brasil, o caso acabou parando no STF. Dessa forma, recentemente, a primeira turma manteve suspensa a reintegração de posse da Fazenda Brasil, confirmando o liminar do ministro Flávio Dino. Talvez seja por isso que o presidente Lula comemorou a chegada do ministro Flávio Dino como o primeiro ministro comunista no STF. Conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Isso porque o regime comunista aboliu ou restringiu profundamente a propriedade privada sobre terras. Mas se a Constituição garante o direito de propriedade, como isso aconteceu? Tudo começou em junho de 2021, quando o ministro Luiz Roberto Barroso concedeu liminar parcial, suspendendo despejos e desocupações em razão da pandemia. Mesmo com o término da pandemia, o STF avançou sem ter respaldo na lei e criou um regime de transição para a retomada de despejos e reintegrações, determinando a criação de comissões de conflitos fundiários nos tribunais. É importante esclarecer que essa exigência do STF de passar por comissão de conflitos antes da desocupação não nasceu de uma lei aprovada pelo Congresso. Logo depois, para reforçar esse ativismo judicial que destrói o direito de propriedade no Brasil, em 2023, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, baixou a Resolução 510, que regulamentou, no âmbito de todos os tribunais do país, a Comissão Nacional e as Comissões Regionais de Soluções Fundiárias. Ou seja, o Judiciário transformou uma regra excepcional de proteção social em uma trava praticamente permanente contra a reintegração de posse. Mas o que diz a lei? Ora, o Código de Processo Civil trata de ações possessórias da reintegração e da manutenção de posse, mas não cria essa comissão como etapa obrigatória geral. Ou seja, o STF criou uma exigência procedimental de grande impacto prático sem lei específica do Congresso. E o CNJ depois transformou isso em política judiciária nacional por resolução. Vou repetir, para ficar mais claro, uma decisão judicial e uma resolução administrativa passaram a condicionar o cumprimento de reintegrações de posse, algo fundamental para a segurança jurídica do agro brasileiro, criando uma etapa que não está prevista no Código Civil ou no Código de Processo Civil. Em resumo, não é uma regra criada pelo Congresso, é uma construção do STF regulamentada pelo CNJ. E é justamente aí que está a crítica. O Judiciário deixou apenas de aplicar a lei e passou a desenhar a política pública fundiária do país. É preciso repetir que não há uma lei federal dizendo expressamente que toda reintegração precisa passar por uma comissão fundiária antes de ser cumprida. Assim, o STF está demolindo o direito de propriedade no Brasil e promovendo um convite à invasão de terras no Brasil. Essa é a triste história da Fazenda Brasil. Aliás, o nome não poderia ser mais propício para mostrar o que esse pernicioso ativismo judicial está fazendo com o nosso país. Sem o agro não há alimento. No supermercado, o que é industrializado tem lá, o que menos tem é agro, mas é a base do agro, o restante é química. Então, que essas boas ideias, né, que surjam e que fiquem lá com o produtor justamente para dar um up aí, animar um pouco o produtor que está precisando tanto, sim, né, de uma nova invenção aí, uma marca que já nasce sustentável porque é um produto natural. E vai dar uma sustentabilidade maior para a fazenda, para a família, sim, né, para a região,
Que o Márcio continue benzendo muito, vai precisar benzer muito a mais a produção lá. Que vai, haja arroz, hein, Márcio? Está escondido aqui porque está com vergonha de aparecer. E para você poder fazer muita manteiga e outros cremes, outros cosméticos. Quem quiser comprar, passou aqui durante o programa, tá aqui o Instagram da Daniela, está o site da empresa, da loja virtual. Muito obrigada pela sua participação aqui, parabéns aí pela iniciativa e que outras mulheres e homens tenham essas ideias aí no campo. Um abraço, muito obrigada. Gratidão a você que acompanha aqui a gente de segunda a sexta-feira. A Força do Agro é o Brasil que dá certo.